que você acha do brasileiro Carlos Augusto da Inter de Milão? Cara, eu gosto do Carlos Augusto. Talvez ele até deveria estar nessa convocação, né? A gente pensando assim, que ele deveria estar nessa convocação. Eu entendo que o Carlos hoje, ele vive uma situação ingrata. Ele é reserva do Di Marco, que é talvez um dos principais jogadores da Inter de Milão hoje. Não é nem que ele é o titular da lateral esquerda, da ala esquerda, mas ele é um dos principais jogadores da Inter de Milão. O jogo da Inter passa muito pelo Di Marco. Por exemplo, a gente viu o gol que foi marcado lá no jogo contra o Atlético de Madrid. O Di Marco é peça fundamental naquele gol, por quê? De pisada na área, de participação de jogo. Então, assim, cara, o Di Marco é um cara diferente. E eu acho que a situação do Carlos Augusto ela é ingrata. Porque, e ainda pra piorar, o Di Marco não é um jogador velho. O Di Marco tem 26 anos de idade. Ele não é um jogador que, por exemplo, daqui a 3, 4 anos vai dar espaço pro Carlos Augusto. A tendência é que o Di Marco seja o titular naquela posição da Inter por 8 anos. 7, 8 anos. Ainda mais se tornando um cara identificado, sendo cria de lá, né? É cria da Inter de É? Milão também. Então tem Sim. uma questão de virar, talvez, é, capitão no futuro, já sendo um cara extremamente importante. Eu acho difícil a situação do Carlos Augusto. Eu acho ótimo estar na posição que ele está, numa camisa como a da Inter de Milão. Mas se eu fosse ele pensando em camisa, tem que passar pela cabeça, talvez procurar outros ares para conquistar mais minutos e jogar mais. Porque eu acho muito difícil que o Di Marco dê espaço para ele num futuro médio a longo prazo. Aí. Até porque os dois são da mesma posição, né? O Inzaghi até tenta, né, em determinados jogos, colocar o Carlos Augusto, né? De repente, uma posição mais defensiva ou fazendo um suporte. Ele tenta fazer ali uns esquemas para colocar Sim. os dois no jogo. Tanto que no jogo contra o Atlético de Madrid, eu senti muito a falta do Carlos Augusto, porque o próprio Di Marco teve que ser substituído. Que o Di Marco corre tanto, cara, mas corre tanto no jogo que ele sai quase com a língua para fora, quase todos os jogos, Sim. porque ele é um jogador que corre o campo inteiro de tal maneira assim que eu fico. Parece o vocalista do Iron Maiden, sabe? Que o cara não para no palco, é tipo de Marco em campo quando joga, sabe? Total, total. Então é complicado. E o Di Marco se comentou, o Di Marco é torcedor da Inter, né? Desde criancinha, então tem fotos dele desde, Muito né, difícil. pequenininho na base, chegando até o time principal. Cara, é forte a É muito identificação. difícil competir com isso, Vitor. É muito Concordo. difícil, cara. O cara é ídolo já. O cara Sim, já é um ídolo, pô. É muito difícil. com certeza.